E hoje nós vamos, para encerrar essa nossa série, nós vamos falar sobre conversas eficazes. Quais são as conversas que têm a sua resposta, conversas que Deus responde, conversas de orações que Deus responde, orações em que nós oramos a vontade de Deus. Então, muito bem. Se você tiver com a sua Bíblia, pega, por favor, ela e abre comigo no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Evangelho de segundo escreveu João, capítulo 15, verso 1. O Evangelho de João, se dá para a gente dizer que tem um livro favorito da Bíblia, para mim é o Evangelho de João. Pela sua profundidade teológica, pela maneira como João escolhe os eventos, narrativas e discursos que são colocados aqui para revelar Cristo como Filho de Deus. Então, para mim o Evangelho de João é meu favorito, ele tem um lugar especial no meu coração. Vamos lá, João 15, a partir do verso 1, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, e não pode, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Muita atenção no versículo 7 agora. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui conosco. E agora nós pedimos que, Senhor, a nossa atenção esteja em ti, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao teu trono de glória, que o nosso foco e atenção estejam voltados para aquilo que o Senhor deseja falar conosco, para a tua palavra, que possamos ouvir as tuas palavras de vida eterna e que elas encontrem terreno fértil no nosso coração, ó Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, um pouco antes dele ser preso injustamente e então crucificado e depois ressuscitar, ele passa um tempo, depois da última ceia, conversando com os seus discípulos e dando a eles algumas orientações, umas orientações finais e os consolando, já avisando de algumas coisas que viriam a acontecer. E no meio desse discurso está esse texto que a gente acabou de ler. E é interessante que o versículo 7, ele faz uma declaração que se a gente tira esse versículo do seu contexto, ela pode ser perigosa para a gente, porque ele diz o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vai ser feito, e vai ser dado. E se a gente não tomar cuidado com a leitura desse versículo, se a gente tirar ele do seu contexto, a gente corre o risco de criar uma visão transacional desse relacionamento que Jesus está descrevendo, e a gente começa a pensar, então, Senhor, qual é a lista de coisas que eu tenho que fazer para que eu permaneça em Cristo e para que a palavra de Cristo permaneça em mim? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que ir na igreja, se eu tenho que ir num TDV, se eu tenho que fazer o discipulado, se eu tenho que evitar esse comportamento, para que então eu faça as coisas que Deus espera de mim, eu agrade a Deus fazendo essas coisas e, em consequência, Deus me dê aquilo que eu quero. E a gente cria essa visão de que, então, se eu fizer as coisas que Deus quer, Ele vai me abençoar, e o jeito dele me abençoar é me dar o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E o perigo dessa visão para nós é justamente quando a gente chega nas situações em que a gente está fazendo tudo certo, a nossa vida está na presença de Deus, a gente está caminhando com Jesus, e aí a gente ora e clama e suplica e derrama o nosso coração diante do Senhor, e a cura não vem, e a autorização não vem, e a resposta que a gente esperava no nosso processo imigratório não vem, e aquilo que a gente pediu a Deus no tempo que a gente pediu, do jeito que a gente pediu, não acontece. E aí a gente entra em crise, porque a gente criou a ideia de que se eu fizer o que Deus quer, Ele vai fazer o que eu quero, e a gente entra naquele modo de dizer, como é que Deus pôde fazer isso comigo? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo o que Ele pediu para eu fazer, eu fiz a minha parte, por que Ele não está fazendo a dele? E aí a gente tornou a Deus um servo da nossa obediência.
A gente diz que ele é obrigado a nos obedecer porque a gente obedeceu a ele. Porque a gente fez o que a gente achou que era para a gente fazer. Quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo de quando a resposta não vem nas Escrituras? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, servo fiel do Senhor, escreveu a maior parte do Novo Testamento. São 13 cartas, dependendo ali da discussão sobre Hebreus, que eu acho que é, tem gente que acha que não é, o Vini no outro culto já falou que ele acha que não é, e aí não tem problema, isso é aberto à discussão. Mas a grande questão é a seguinte, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que foi colocado um espinho na carne dele, mensageiro de Satanás, que de tempos em tempos esbofeteava ele ali. E por 3 vezes ele pediu a Deus que retirasse esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi o seguinte: não vou tirar, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo poderia jogar tudo por alto e falar, então tá bom, então chega, não quero saber, eu vou embora disso aqui. Mas ele permanece fiel ao Senhor e o próprio apóstolo Paulo dá uma dica do que estaria acontecendo ali antes. Ele diz que, em vista da grandiosidade das revelações de Deus que ele recebeu, foi colocado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, em vista de tamanha revelação. Então vão ter momentos em que a gente vai experimentar uns espinhos na carne, vão ter momentos que a gente vai orar e Deus vai dizer não, vão ter momentos que as coisas não vão sair como nós queremos, porque há algo de Deus sim preparado para nós, e porque o plano de Deus é diferente do nosso, e Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. O Senhor é Ele, o Deus é Ele. E talvez, no caso de Paulo, pelo que dá para a gente entender é o seguinte, se o espinho na carne não tivesse sido colocado, se Paulo não tivesse recebido aquele espinho na carne, ele provavelmente se encheria de soberba por causa da tamanha revelação que ele recebeu de Deus, ao ponto de ele dizer que em determinado momento ele foi arrebatado para o céu. E ele vai dizer, então aquilo poderia encher o seu coração de soberba, e talvez a gente não tivesse as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ou talvez a vida desse homem que impactou o mundo da sua época anunciando o evangelho, talvez teria sido bem diferente. Mas a grande questão é o seguinte, se a gente voltar os nossos olhos, se nós voltarmos nossos olhos para o texto que a gente leu, Jesus coloca essa afirmação dentro de um contexto que é muito importante para a gente. E ele usa a analogia da videira, o famoso pé de uva. Ele está dizendo ali o seguinte, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O ramo que não produz fruto, não está conectado com a videira, não está recebendo a vida da videira, não está produzindo fruto, esse é lançado fora. E quando o ramo está desconectado, ele seca, porque ele não recebe a seiva da videira, ele não recebe a vida da videira nele. Então ele está desconectado, ele seca e não serve para nada, senão para fazer um foguinho, senão para ser jogado e queimado. Mas ele diz, aquele que está conectado a mim, que está ligado a mim, que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque quando nós estamos conectados a Cristo, quando nós estamos ligados a Ele em um relacionamento, em uma vida de proximidade, intimidade com Jesus, em que a gente fala com Ele, a gente ouve Ele falando com a gente, em que a gente medita na palavra, em que a gente busca mais e mais comunhão com o Senhor, a vida de Cristo é manifestada em nós, e a vida de Cristo começa a fluir em nós e através de nós. Até o ponto de que a vida que eu tenho hoje não é mais minha, mas é de Cristo. Porque, inclusive, a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Cristo nos deu vida. Tanto que esse é um dos significados do batismo que nós vamos ter daqui a pouco. É que quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo que nós morremos para a nossa vida antiga. Que o eu que existia antes de conhecer a Cristo não existe mais, ele morreu. E agora eu tenho uma nova vida em Cristo. A vida que eu tenho agora é a vida de Cristo em mim. E uma vez que a vida que está sendo gerada em mim, ela é a vida de Cristo, eu não vivo mais para satisfazer as minhas vontades, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus. Eu passo a dizer que eu estou conectado a Cristo, ligado a Cristo, e quem manda não é mais a minha vontade. Quem manda é a vontade do Senhor. Existe uma nova vida que me leva a viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Isso não significa que a gente não vai mais ser tentado, que a gente não vai ter mais uma luta contra o pecado, isso vai permanecer, mas a diferença é o seguinte, que quando o fato da gente dizer não ao pecado,
Na nossa luta contra o pecado, a gente dizer não para a nossa carne, a gente dizer não para os nossos impulsos, não para as nossas vontades, isso não vai nos fazer infelizes. Porque Cristo pode nos fazer felizes e Cristo é suficiente para nos fazer felizes. Porque a vida que Ele produz dentro de mim, essa palavra é chave, vida. Não é morte, não é ausência, não é simplesmente um vazio, mas Ele nos preenche de vida. E quando eu digo não para o pecado, quando eu digo não para as coisas que me afastam da presença de Deus, para aquilo que o Senhor já me disse que não pode fazer parte da minha vida, por mais que às vezes isso é difícil, é doloroso, vai exigir sim um esforço, vai me tirar da minha zona de conforto, vai ter que fazer com que eu abra mão de algumas coisas na minha vida, a ausência dessas coisas não me fará infeliz, porque Cristo é suficiente para me fazer feliz. Se você não tem experimentado isso, se obedecer a Cristo não tem te trazido felicidade, ainda que em meio a lutas e a angústias e a dificuldades em alguns momentos, você precisa se conectar à videira, você precisa de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E você precisa voltar os teus olhos para Ele. Talvez você até já teve esse encontro, mas você tirou os seus olhos do Senhor Jesus e está tentando viver pelas suas próprias forças, do seu próprio jeito. Se você estiver ligado à videira, Ele vai trazer o propósito, e Ele vai trazer vida, e Ele vai trazer alegria. Um exemplo que eu já dei algumas vezes. Seguir a Cristo significa que em alguns momentos a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. No meu caso, no meu testemunho pessoal, eu antes de vir para os Estados Unidos, no Ministério Pastoral em Tempo Integral, eu trabalhava numa multinacional, na área de TI, num cargo executivo, numa posição muito confortável. E Deus me chamou para vir aqui, e eu recomecei em mais formas do que eu esperava, e foi talvez uma das coisas mais difíceis que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Mas foi aquela que mais me trouxe realização. E não é porque eu estou vivendo na terra do Mickey, não é porque eu estou nos Estados Unidos, não é nada disso, é porque eu estou aonde o Senhor Jesus me chamou para estar. E as coisas que eu tive que abrir mão para obedecer aquilo que Ele me chamou, não me fazem falta, porque Cristo é suficiente para preencher o meu coração. Então, quando nós estamos ligados a Cristo, a nossa vontade começa a se tornar submissa à vontade de Deus. E a gente já não é que a gente não tem vontades, a gente não tem planos, a gente não tem sonhos. Sim, tudo bem. Mas esses sonhos estão submissos à vontade de Deus. Esses sonhos estão submissos àquilo que o Senhor Jesus espera e quer de nós. Quer ver um exemplo prático disso? Está lá no próprio Senhor Jesus. Mateus 6, de 9 a 11. Quando Ele vai orar, Ele diz o seguinte, Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, vocês vão dizer o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês perceberam a ordem de prioridades que Jesus coloca aqui? Ele começa dizendo, olha, santificado seja o teu nome. Então, em primeiro lugar, a tua glória. Segundo, venha o teu reino. Então, em primeiro lugar ainda, o teu reino. E depois, faça-se a tua vontade. Então, a tua vontade. E depois, supra essa minha necessidade, supra a nossa necessidade do pão, supra as nossas necessidades. Você entende? Primeiro a sua glória, primeiro o seu reino, primeiro a sua vontade, depois a minha vontade, depois aquilo que eu acho que eu preciso, porque eu sei que se eu faço a tua vontade, se eu busco o teu reino, se eu busco a tua glória, como nós ouvimos na ministração da Paulinha, Ele acrescenta o restante do que nós temos necessidade. Então, quando nós nos submetemos, quando nós caminhamos e o Senhor Jesus, nós permanecemos no Senhor Jesus, em um relacionamento com Ele, a vida dEle é produzida em nós, não somos mais nós quem vivemos, é Cristo quem vive em nós, ao ponto de que eu não vivo mais para satisfazer a minha vontade, mas eu vivo para honrar e obedecer e cumprir a vontade de Deus, sabendo que a vontade dEle é a melhor, que o plano dEle é o melhor. De tal forma que a minha vontade passa. E aí entra a grande questão do versículo 7. Quando ele diz, olha, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser dado a vocês, é porque permanecer em Jesus, ter a sua palavra permanecendo em nós, estar em comunhão com Jesus, gera em nós um processo de transformação e de alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus. Eu vou receber aquilo que eu peço, não é só porque eu vou inventar que eu vou querer uma Ferrari e eu vou pedir, Deus vai me dar. Vou receber o que eu peço porque a minha vontade vai se alinhando à vontade de Deus e eu passo a pedir o que Jesus pediria se Ele estivesse no meu lugar.
Se Jesus estivesse vivendo o que eu estou vivendo, fazendo o que eu estou fazendo, com as necessidades que eu tenho, ele pediria de uma determinada forma. Então a minha vontade passa a ser alinhada à vontade de Deus. E eu passo a pedir aquilo que Jesus pediria no meu lugar. Gente, isso não é um status reservado de ultra espiritualidade para um ou outro, para alguém que tem um chamado específico para isso. Isso é uma realidade que o Senhor Jesus fala para a sua igreja, de que a vida de Cristo em nós produz o fruto que Cristo produz quando Ele está na vida de alguém, como se Cristo estivesse aqui. E Ele produz esse fruto nas nossas vidas e a vida dele é produzida em nós. Mas aí a grande questão é a seguinte: então, se eu vivo para cumprir e obedecer à vontade de Deus, como é que eu sei qual é a vontade de Deus para mim? E o próprio Senhor Jesus deixa isso respondido no versículo 7. Ele diz o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A resposta está aqui, essa é a vontade revelada de Deus. Eu creio no ministério profético através da pregação da palavra, eu creio que Deus, pelo seu Espírito Santo, habilita pessoas com um propósito específico para que profetizem, para que entreguem uma palavra do Senhor, sem dúvida nenhuma. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento, mas a grande questão é o seguinte, que o meio principal para que nós conheçamos a vontade de Deus está aqui. Isso aqui não precisa ser atualizado, isso aqui não precisa ser mudado, isso aqui não precisa ser contextualizado, a gente não precisa dar uma açucarada nisso aqui para olhar com uma ótica pós-moderna e dizer, não, na verdade isso aqui não serve mais porque era de um contexto específico. Essa é a palavra de Deus revelada para nós, é a vontade dele, e a vontade dele está escrita aqui. E nós conhecemos a vontade de Deus quando nós mergulhamos nesse livro, mas entenda, não é só sobre quantos versículos você decora. Quem ia na escola dominical quando criança, já deve ter vivido isso. Para a semana que vem, 10 versículos decorados. Aí tinha competição, e aí quem decorava mais ganhava um chocolatinho. É mais do que acumular informações sobre a Bíblia. É sobre você ter revelação de quem Deus é através da sua palavra, de modo que você pratica a palavra de Deus, de modo que é a palavra de Deus que define a sua cosmovisão, como você vê o mundo. Não é orientado pela tua vontade ou pela cultura desse século, mas é orientado pela palavra de Deus. O teu processo de tomada de decisão é baseado na palavra de Deus e as suas ações são baseadas na palavra de Deus. Quando isso começa a se tornar realidade nas nossas vidas, quando nós praticamos esse exercício de voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus, a gente começa a experimentar a transformação que o apóstolo Paulo relata lá em Romanos 12, 2. Ele diz o seguinte, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, mais eu sou transformado na semelhança do caráter de Cristo. Por isso que a gente tem que separar muito bem. Às vezes a gente, na nossa caminhada cristã, a gente se frustra, porque a gente tenta se mudar, entendeu? A gente tenta mudar a gente mesmo. Eu tento mudar coisas dentro de mim que eu não tenho forças para mudar, ao invés de eu fazer a minha parte, ir até Cristo e deixar que Ele mude o que eu não consigo mudar. E às vezes a gente gasta uma força enorme tentando resolver problemas com a nossa força de vontade, sendo que o que eu tenho força de vontade para fazer é dobrar meu joelho no chão e orar para que Deus cumpra a vontade dEle na minha vida e para que Ele mude o que só Ele pode mudar e eu permita que Ele gere essa transformação em mim. Isso a gente consegue fazer, ir até Jesus, dobrar os joelhos diante dEle e falar, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso de socorro, como a gente ouviu, suplicar e deixar que Ele gere a transformação. Mas quando a palavra dele permanece nas nossas mentes, a gente experimenta essa transformação, na mudança na nossa forma de pensar, de modo que agora, a minha vontade, como a gente falou, começa a se alinhar com a vontade de Deus. E eu começo a entender o quão realmente a vontade de Deus, ela é melhor que a minha, e ela é boa, e ela é perfeita, ela é agradável, como eu passo a confiar que o plano de Deus é melhor que o meu. Que Deus não precisa resolver as coisas do jeito que eu acho que Ele tem que resolver,
Porque Ele sabe mais do que eu. Porque Ele está em lugares que eu não estou, porque Ele ouve conversas que eu não escuto, porque Ele já está lá no amanhã. E eu passo a confiar na vontade dEle e na voz dEle. Isso significa também que tem muitas coisas que nós estamos orando para saber a vontade de Deus, que Deus já respondeu na sua palavra e parece que Ele não está respondendo. Mas Ele falou, está aqui, ó, só olha aqui e você vai obter a resposta. Quer ver alguns exemplos? Um deles que nós vamos ter hoje, batismo. Batismo não é opcional na vida do cristão. Você não tem que falar assim, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu me batize. Você foi chamado, a palavra de Deus nos diz, e o Senhor Jesus diz, olha, vão para todo mundo, façam discípulos e batizem eles, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entregou sua vida para Jesus? Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você morreu para a sua vida antiga e está vivendo uma vida nova em Cristo? É batismo. É água, é tibum. Só vai. Porque nós fomos chamados a um ato de obediência à palavra de Deus. Outra situação que eu sempre falo, às vezes, sempre falo aconselhando os nossos jovens ou adolescentes, jugo desigual. O pastor conheceu um menino lá que ele é, fantástico, carinhoso, gente boa, atencioso, fantástico, trabalha, nossa, respeitoso, tudo. Só não é crente, só não vai na igreja, não gosta de igreja, não tá, só está faltando ser crente. Ou o oposto também, nossa, eu conheci uma menina fantástica, é isso, perfeita, só não é crente, não gosta muito desse negócio. De vez em quando, você até topa aí de vez em quando comigo na igreja, mas nem sempre. E aí o apóstolo, então eu acho que eu vou orar para saber se é vontade de Deus esse relacionamento. E o apóstolo Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios 6, não se ponham em jugo desigual. Não entre num cabo de guerra, num relacionamento com alguém que não partilha dos mesmos valores que você. Porque em algum momento você vai querer estar na igreja, você vai querer servir a Cristo, vão ter pontos fundamentais que, segundo a tua convicção em Cristo, você não pode fazer, você não pode praticar, você não pode seguir. E para outra pessoa não tem problema nenhum, porque ela não vive sobre o mesmo conjunto de valores e crenças que você. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai ter que ceder. E sabe geralmente quem cede? É o crente. Sabe por quê? Porque já existe, você já tem a sua natureza humana carnal querendo te puxar na direção do pecado. Já existe um sistema de cultura e valores ao teu redor, que é esse mundo, feito e desenhado para te fazer tropeçar e cair e parar na tua caminhada com Jesus. E tem o sem vergonha do diabo, que fica sempre procurando uma oportunidade para te tentar. E aí o que você faz? Você vai lá e se acrescenta uma quarta pessoa para te puxar na direção de algo que Cristo já deixou revelado na palavra dele, que não pode fazer parte da tua vida, ou que não pode fazer parte da tua vida nesse momento. Então tem situações que talvez a gente tenha buscado uma resposta, esperando que Deus abra o céu e baixe um anjo na nossa frente para dizer, e a gente só não entendeu ainda a resposta porque a gente não viu na palavra dele aquilo que ele já diz, ou a gente não tomou a decisão de fazer a palavra dele a nossa regra de vida, de fé e prática. A resposta está aqui. A resposta está na palavra de Deus. Mas quanto mais eu me aprofundo na palavra, quanto mais eu mergulho nisso, quanto mais a palavra de Deus gera transformação dentro de mim, eu começo a perceber e confiar que a vontade de Deus é melhor que a minha. Eu posso pedir o que Jesus pediria se ele estivesse no meu lugar. Tem coisas que eu já sei que eu não preciso nem perguntar porque eu já sei a resposta. Eu sei que, não, peraí, mas o caráter de Deus não é esse. Deus falou o seguinte, você não vai orar para o teu inimigo ser mandado embora, ser preso, etc. Você vai orar para que a graça de Deus se manifeste na tua vida de tal forma que a vida dele seja alcançada pelo amor de Jesus através de você. E você vai deixar Jesus te defender. Você não vai se vingar. Você vai responder o mal com o bem e você vai deixar que o Senhor te defenda e que Ele cuide dessa situação. Entende? A gente começa a conhecer o caráter de Jesus, a gente começa a entender quem é Deus e a gente começa a ter direção clara para as atitudes que a gente precisa tomar. A grande questão é que quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, mais a nossa vontade se alinha à vontade dEle e mais a gente começa a dizer, tá bom, Senhor, essa é a tua vontade? Então pode ser que isso aqui vai me doer, pode ser que isso aqui vai fazer com que eu abra mão de coisas que são boas e confortáveis para mim, mas se é a tua vontade é melhor que a minha e a tua palavra permanece em mim. Ela não é só uma informação que eu tenho, mas ela é para mim sim. A base para a minha tomada de decisão, a base dos meus valores, a base das minhas ações.
Então, a partir de agora, eu sou guiado pela tua palavra, então eu vou permanecer no Senhor, eu vou permanecer num relacionamento contigo. Eu estou conectado à tua igreja, eu estou conectado a irmãos que vão me ajudar a caminhar na fé, eu tenho a minha vida de oração, eu tenho o meu tempo de busca da presença de Deus. E a palavra de Deus permanece em mim. E o que acontece é que a minha vontade se alinha com a vontade de Deus. E eu começo a dizer, Senhor, cumpre a tua vontade em mim. Eu começo a fazer orações como aquela, Senhor, como é que eu posso manifestar a tua glória e cumprir a tua vontade na forma como eu trato a minha esposa, na forma como eu trato o meu marido, na forma como eu trato os meus filhos, na forma como eu interajo com as pessoas no meu trabalho. Como é que eu posso manifestar Cristo e a glória de Deus na minha faculdade? Como é que eu posso manifestar Cristo e a glória de Deus e cumprir a tua vontade na forma como eu falo com o meu vizinho, na forma como eu trato as pessoas com as quais eu encontro ao longo do dia? Porque não é sobre cumprir os meus desejos e vontades e planos, mas é que através da minha vida, o nome de Cristo seja anunciado e através da minha vida o Senhor seja exaltado. Eu passo a orar pela vontade de Deus, eu passo a buscar que a vontade dEle seja feita em mim e que a minha vontade seja submissa à vontade dEle. Tiago 4:3 vai dizer o seguinte, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos seus prazeres. A Bíblia fala, na versão um pouco mais antiga que eu memorizei, mas que fala sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é isso? Cobiça da carne, dos olhos, e o orgulho e a soberba da vida. As coisas que a minha carne e o meu corpo deseja, os meus impulsos, os meus desejos, aquilo que os meus olhos olham, acham bonito e cobiçam e querem, e aquilo que a vida nesse mundo e a cultura desse mundo diz que você tem que ter, que você tem que perseguir, que você tem que buscar para você ser uma pessoa bem-sucedida e para você ser uma pessoa de valor, uma pessoa que tem valor. E isso muda a cada tempo, mas geralmente é algo relacionado a como as pessoas percebem a tua aparência e a quantidade de recursos que você tem ou o que as pessoas falam de você. Sendo que o que Cristo está dizendo é o seguinte, cara, você não precisa viver para buscar essas coisas, você não precisa viver, essas coisas não vão te preencher, essas coisas não vão te fazer completo, mas cumprir a vontade de Deus na tua vida vai te dar o maior senso de realização que você jamais possa imaginar. E vai te permitir viver no centro da vontade de Deus e ter a vida de Deus sendo produzida em você. A pergunta que o Senhor nos faz hoje é, como tem sido a nossa vida de oração hoje diante do Senhor? Ela é a nossa lista de compras do aplicativo do mercado, que eu falo ali, 2 litros de leite, 1 dúzia de ovos. Senhor, então, ó, é isso que eu preciso, é isso aqui, tá bom? Entrega aí na porta de casa que eu pego. Ou a nossa oração tem sido uma busca sincera por dizer, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Pai, me fala quais são as áreas em que tem pecado e que eu preciso arrepender. Senhor, quais são as áreas em que eu tenho tratado as pessoas de uma forma diferente do que o Senhor me chamou. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas tuas veredas eternas. Senhor, opera em mim, começa a me tornar alguém mais parecido com Jesus. Senhor, começa a me usar para anunciar o teu amor, para manifestar a tua glória onde eu estou. Senhor, começa a mudar o que precisa mudar. Senhor, como eu posso te honrar com os recursos que o Senhor já me deu? Ao invés de só pedir mais e mais e mais com aquilo que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer para honrar o teu nome? Como que eu posso ser um bom mordomo do que o Senhor colocou na minha vida? Como eu posso ser, ó Pai, uma bênção na vida da minha família? A nossa oração deixa de ser uma busca por satisfação dos nossos desejos e passa a ser uma busca para satisfação da vontade de Deus. Porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida é a vida de Cristo, que é derramada sobre nós quando nós estamos conectados a Ele. Isso é vida cristã. Não é uma promessa de que é só você pedir e Deus derrama tudo que você quiser, porque Deus te ama demais para te dar tudo que você pede. A gente tem um péssimo hábito nos nossos dias de acreditar que amor é dar tudo, é entregar tudo, é falar pode tudo, é tudo que você faz, sendo que a gente não faz isso com uma criança. Espero que não. Não, eu só quero comer café da manhã, almoço, jantar, sorvete, o resto da minha vida. Você não faz isso porque a criança vai adoecer e eventualmente ela vai morrer se ela viver comendo só sorvete. Deus nos trata e nos dá não o que nós queremos, mas o plano dele, a vontade dele é o melhor para que nós possamos viver em comunhão com ele, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, a vida que ele nos criou para viver.